Oi, viajantes da vida! Como é que você tem falado aí? Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse dom de falar, sobre como nós nos comunicamos e se a gente leva luz ou leva sombras quando a gente se comunica. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar, muda lá depois para dislike e comenta. Se gostar ou não gostar, comenta aí para a gente saber como é que está chegando para você o nosso trabalho. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que Jesus nos ampare nesse momento de estudos. No nosso primeiro livro, Parábolas de Boa Noite, esse que a gente tem a capa aqui agora, nós tivemos a oportunidade de deixar uma história que vale para a nossa reflexão de agora. Estive pensando bastante sobre ela nesses últimos dias. É uma história que conta que um determinado criminoso de uma cidade, que aterrorizava a cidade, que aprontava todas, que cometia vários desatinos, finalmente foi capturado pelas autoridades. Levado então a julgamento, se apresentava impassível, aquele olhar gelado, aquele semblante de terror para as criaturas que aterrorizava, não é? E aí, quando arguído pelo juiz, pelos advogados, pelos acusadores, se mostrava sempre impermeável a qualquer sentimento. Quando seus crimes eram apresentados, eram demonstrados, quando escandalizavam o júri, ele mesmo não mostrava reação nenhuma. Cansado disso, o juiz pergunta, mas você não se arrepende de nada? Você não tem nada a dizer a seu respeito? Ele disse, eu sou o mal mesmo. Eu sou o mal. E aí o juiz ficou impertigado. Mas ninguém é tão mal assim. Era uma criatura, era um magistrado, que a vida havia ensinado a olhar as situações com um pouco mais de serenidade. Não dispensava os rigores da lei, mas também olhava com humanidade e sabia que as criaturas não são más 100% do tempo e das vezes. E ele pergunta, mas o que houve para que você se sinta assim tão representante do mal? E aí finalmente o homem demonstrou emoção. Não chorou, mas os olhos marejados começou a falar. Quando eu tinha 9, 10 anos, por causa de umas traquinagens, por causa de tarefas escolares que não tinham sido feitas, o meu pai me deu uma surra e disse que eu não valia nada, que eu nunca seria ninguém na vida. Ora, se ele que devia me amar e me proteger pensava assim, é porque eu devia ser mesmo. Então eu passei a minha existência inteira mostrando quem eu deveria ser para a sociedade aí em volta. E aí quando nós vemos essa fala terrível, quando nós vemos o dano causado à mente de uma criança tantos anos atrás, por frases descuidadas daqueles que deveriam ser os seus cuidadores, deveriam ser aqueles que amam, me veio a ideia de perguntar para mim, para vocês, o que nós fazemos quando transitamos no reino das palavras? Porque cada um de nós, espírita ou não, vivendo na sociedade, nós temos o dever, o compromisso de fazer o bem em todas as instâncias. E falar é uma faculdade. E comunicar, seja na palavra escrita, na palavra falada, agora nos vídeos, é uma faculdade, é uma possibilidade de intervir no ambiente. E aí, como nós temos feito essa intervenção? Para o bem ou para o mal? O que fazem as nossas palavras nas mentes das criaturas? Nessa história aqui do Parábolas de Boa Noite, que agora a gente já pode tirar a capa, a gente percebeu que as palavras que deveriam sair de um coração amoroso estavam frias. E elas então destruíram. Mas quantas e quantas vezes criaturas abatidas, criaturas sofridas, encontram aquelas outras que dizem, meu amigo, minha irmã. Isso é o suficiente para a criatura não se sentir sozinha. Então as palavras também erguem. As palavras também são capazes de erguer. O
que sai das nossas bocas, pensando em termos do reino das palavras, apenas na palavra falada por enquanto? E é interessante porque isso nos remete lá ao Evangelho de Mateus. Já naquele capítulo 15, em que ele vê Jesus conversando e os fariseus, os escribas, pressionando, buscando pelo em ovo para ter do que acusar Jesus e os discípulos. E aí, claro, acharam. Os discípulos estavam com fome, passaram num campo, pegaram trigo, comeram, pegaram os cereais que estavam ali. Eu imagino comer grão de trigo cru não deve ser muito bom. Comeram os cereais que estavam ali e os fariseus então implicaram. Mas por que os teus discípulos quebram a nossa tradição? Por que eles não lavam as mãos antes de comer? Porque hoje tinham esse cuidado, esse critério. Lógico, gente, presta atenção. Ninguém sabia naquela época de Jesus como as doenças surgiam. Então, muitos dos mandamentos de Moisés, muito da tradição que era implementada naquele povo ali, não era religioso. Deus não ia castigar ninguém que não lavasse as mãos antes de comer. Eram medidas sanitárias, eram normas de saúde coletiva. Lavar as mãos, evitar a contaminação, nós não passamos por isso agora tão recentemente? Não vivemos essa necessidade constante de lavar as mãos, de higienizar até com álcool para evitar o contágio da Covid-19? Pois bem, imagina isso há mais de 2000 anos, com condições sanitárias muito mais precárias do que a nossa, em que as criaturas tinham que andar muito para conseguir uma bilhazinha com água, para deixar lá, para fazer higiene precária dos corpos, banho de vez em quando ia lá no rio. Então, era muito mais fácil pegar doenças por falta de higiene. Então, muito das leis de Moisés, muito das sugestões que aparecem como tradição para aquele povo, não são religiosas. São costumes para a saúde humana, para regras de higiene e convivência social. Mas os fariseus estavam ali, querendo pegar no pé de Jesus. Aí Jesus, por que vocês violam a lei de Deus por causa da vossa tradição? Que aí vem aquela história. Todo mundo está acostumado, todo mundo faz assim, virou tradição. Às vezes era esquecido até o que era bom só por causa da tradição. Porque todo mundo faz, a gente faz também e nem pensa se é bom ou se é ruim. E aí Jesus ainda aponta, porque vocês dizem aos seus pais que podem não fazer trato, cuidar deles, porque está na lei que é necessário honrar pai e mãe, mas vocês mesmos não fazem. Não fazem porque desviam os recursos para outras atividades e dizem tudo que eu der, tudo que eu doar te serve. E não cuidam, não cuidam. Então vocês violam a lei de Deus por causa da tradição. E atenção, aí ele chama o povo para junto de si, né? Essa é uma questão interessante. Ouvi e entendei de Jesus. Não é o que entra pela boca que macula a criatura. É o que sai da boca. E aí ficou todo mundo espantado. É o que sai da boca que torna imunda a criatura. E aí todo mundo ficou assustado. Mas o que Jesus está querendo dizer? Nem os discípulos conseguiram entender isso num primeiro momento. Ficaram assim, mas o que Jesus está dizendo? Será que ele está reclamando que a gente devia ter lavado a mão, mas que, na verdade, tem alguma coisa pior? Aí de Pedro, que era o mais achegado a Jesus, vamos dizer assim, ele chega, mestre, explica para nós esse negócio aí. E aí Jesus, mas também vocês não entenderam? E aí ele dá uma explicação bastante fisiológica para nós, né? O que entra pela boca desce para o ventre e é expelido. Vira excremento. Mas o que sai da boca provém do coração. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos adverte que aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos, aquilo que nós comunicamos aos outros pela fala, pela escrita, pelas nossas expressões, porque às vezes a gente fala uma coisa, a boca está cheia de mel e o olhar está fuzilante, não é? Então é uma expressão completamente, a comunicação não verbal aqui também leva muitas informações. E aí Jesus fala isso, não é? O que sai da boca vem do coração, ou seja, nos revela, mostra quem nós somos. E aí no versículo 19, Jesus ainda complementa assim com todas as letras, porque aquilo que sai da boca vem dos maus pensamentos, dos maus pensamentos, dos sentimentos, que vem todos os erros, os homicídios, os adultérios, e a gente comete isso. Então, presta muita atenção na fala. Ah, Maurício, mas a gente vai ficar preso só nessa questão do discurso, nós temos tanta coisa para fazer. Não estou falando que a gente tem que prestar atenção só no discurso. Mas tem criaturas que podem até ter um discurso construtivo e uma ação destrutiva. Mas, e aquelas que já começam destruindo
na fala. E outros que querem ter uma ação construtiva, querem trabalhar muito, querem fazer muita caridade, mas são grosseiros, são ríspidos e afastam. E são aqueles criaturas que julgam, você está nessa condição de pobreza porque você é um preguiçoso, porque você é um miserável, mas toma aqui a cesta básica. Isso não é caridade de verdade. Isso não é o bem de verdade. Então é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente fala. Não quer dizer que a gente vai ter sempre ser aquela coisa pasmada, bonzinho, meu irmãozinho pra cá, minha irmãzinha pra lá. Não, até porque aquela colocação de botar no diminutivo já não ajuda. Nós só temos que pensar o seguinte, como edificar com as palavras. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos num planeta que ainda é atrasado. E lógico que nós vamos nos deparar com as falhas uns dos outros. Se vier uma crítica muito violenta, se vier um ataque, e eu me penitencio muitas vezes por isso, porque de vez em quando o sangue esquenta e a gente fala antes de pensar, e devia pensar muito antes de falar, a gente solta um negócio que depois se arrepende, aí a gente não tem mais como puxar de volta as palavras para a boca, não é? Botou lá no texto, na rede social, mesmo que a rede permita apagar, pode ter gente que leu. Pode ter gente que leu e agora já sabe o que veio do nosso coração, o que veio do nosso pensamento. E às vezes é cruel. Às vezes é cruel como a daquele pai da história lá que disse que o filho não valia nada, que o filho não prestava. Que fez com que ele mergulhasse então nas próprias imperfeições. Já imagina? Quando a gente espalha pessimismo, as criaturas podem ser atingidas pelo nosso pessimismo e nós não sabemos. Se ali existe já um gatilho para depressão, para tristeza, para tentativa de suicídio, e quando a gente diz assim, esse mundo está perdido, aí aquela pessoa que já está achando que a vida dela é péssima, para que ela vai ficar nesse mundo, não é? Então, cuidado ao falar. Cuidado com o que nós falamos. Nós podemos agir diante de mesmos fatos, fatos horríveis, fatos ruins, fatos negativos, sim. Mas de uma forma otimista, de uma forma que erga, o que não quer dizer que nós vamos deixar de ver o erro. Mas não é melhor você dizer, olha, você errou, meu filho. Vamos pensar no caso lá da história do pai com aquele criminoso, né? Em vez de criticar, você não fez a tarefa, você fez bagunça na casa do vizinho. Assim, meu filho, eu sei que você pode fazer melhor do que isso. Você acha que o que você fez é correto? Não é diferente? Ou então aquela criatura, quando ela tira uma nota baixa, você é um burro, você não sei isso, você não sei aquilo, você não vai servir para nada, vai puxar carroça. Há tempos remotos a pessoa falava mesmo, chamava o filho de burro e dizia que ia puxar carroça. Hoje em dia, felizmente, a gente já tem um pouquinho mais de freio na língua para não destruir as mentes e os corações dos nossos pequenos com essas agressões. Mas de vez em quando eles escapam uns assim, hein, gente? Tem que tomar cuidado com isso. Mas não é melhor assim, olha, eu posso te ajudar? Tem algum jeito de eu fazer um reforço contigo? Eu confio que você é capaz de fazer. Gente, eu experimento isso sempre. Quando eu consigo a calma necessária para diante das falhas dos meus filhos, dizer assim, meu filho, eu sei que você é capaz de fazer melhor do que isso. Sabe que tem um efeito muito melhor do que dar uma bronca, do que passar aquele sabão, botar de castigo, cortar a mesada. Cortar a mesada tem um efeito bom também, tá? Que eles sabem bem disso. Mas, né, as atitudes violentas acabam não estimulando o crescimento. Mas essas que levam à elevação, eu posso te ajudar, eu confio em você, o eu confio em você, o eu sei que você é capaz de fazer melhor do que isso. Gente, isso tem um impacto ótimo, excelente nos filhos da gente. Porque ele pelo menos vai pensar assim, mas tem que falar com sinceridade, hein, gente? Também não é aquela coisa para ter com discurso, é com sinceridade, é olhando no olho. Se é pequenino, se abaixa e olha no olho. Ó. Eu acredito em você, eu sei que você pode fazer melhor do que isso. Não é behaviorismo isso não é só reforço positivo. É afeto que está sendo trocado. Trocar afeto no olhar, trocar afeto no toque, para que as nossas palavras estimulem ao crescimento. E é exatamente aí que nós temos feito, como nós temos usado a nossa fala, as nossas palavras, como nós transitamos no reino das palavras, sejam elas as palavras faladas, as palavras escritas, as expressões que nós mandamos para as pessoas, às vezes em vídeos. Como nós temos agido? E aí nós vamos perceber o seguinte, muitas pessoas são, além de pessimistas, são queixosas. E aí a grande referência para o nosso estudo de hoje é esse livro aqui, ó, é o Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, ditado ao Chico Xavier.
lá no seu capítulo 96, que tem o título só Palavras, mas que ajuda a gente a refletir. E é interessante que ele não foi nessa passagem lá de Jesus em Mateus, não. Não foi nada a ver com o que sai da boca que macula o homem. Isso faz parte do nosso contexto aqui. Mas ele vai buscar um versículo da carta de Tiago, em que Tiago recomenda que nós não nos queixemos uns dos outros. Olha que coisa interessante. E a gente pensa assim, então se não vou me queixar, se eu não vou ficar falando as coisas erradas, elas vão continuar acontecendo. E eu não nego que é verdade, não. Os amigos espirituais advertem Allan Kardec lá na questão 932, que às vezes os bons são tímidos, são omissos, e o mal é barulhento. Então a gente não põe freios ao mal e é lógico que ele vai tomando conta. É igual a gente tem visto acontecer. As criaturas vão fazendo movimentos negativos, movimentos violentos. Ninguém refreia, ninguém reprime. Reprimir no sentido não é com o mesmo ato violento, mas no sentido de dizer, opa, isso aí você não pode fazer. Opa, esse ataque às instituições você não pode fazer. As pessoas vão deixando, vão querendo ignorar. E aí quando a gente perceber, virou uma bola de neve gigante que passa por cima da gente. Então a questão está também da gente entender, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é interessante porque é um capítulo que tem como título Bem-aventurados os misericordiosos. E aí Kardec começa com não julgueis para não ser julgados. Eu estou falando isso porque no versículo aqui que o Emmanuel foi buscar de Tiago, ele diz assim, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados. E é exatamente sobre isso que a gente começa a pensar aqui com certa preocupação, com certa atenção. Afinal de contas, se a gente não fizer nada, o mal se espalha. E na questão 932, o alerta é exatamente esse. Quando os bons quiserem, vão prevalecer. Mas como? Não pode ser com atitudes violentas, senão nós vamos ficar iguais aos maus. Aí a gente vai lá no Evangelho, nesse capítulo 10 que eu falei, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque no item 21, Allan Kardec pergunta diretamente ao Espírito São Luís. Eu vou até puxar aqui para a gente poder falar junto. Olha só. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Aí a gente já para, vocês já ficam olhando ali. Porque assim, pensa bem. A pessoa está fazendo um monte de atinhos. Ela está desviando verba. Ela está causando mal à criança. Está abusando de crianças numa escola. Aí a gente vai ficar quieto, não vai falar, não, eu não posso julgar, eu não posso falar do outro. Pô, meu Deus do céu, olha só. Está atingindo um monte de gente. E aí o que o Espírito São Luís responde, que é para a gente ficar bem tranquilo? É muito delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem, uma pessoa, do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Olha só! Então, algumas vezes, não se queixar não significa não reprimir o mal. A gente só tem que considerar assim, está afetando alguém? Ah, mas aquela criatura ele é fumante, aquela criatura é usuário é dependente químico. Isso pode ter implicações. Ele pode ser dependente químico que está roubando em casa, pode ser dependente químico que está batendo no pai e na mãe. Aí está afetando outras pessoas. Então, olha como o Espírito chama a atenção. Vamos pensar na caridade bem compreendida. Se uma determinada atitude só prejudica ao próprio indivíduo, nada de divulgar. Deixa que é entre a criatura e a consciência dela. É entre a criatura, a consciência dela e as leis divinas. Não cabe a gente interferir. Mas, como diz ali o Espírito, se os erros de alguém podem afetar outras pessoas, pode se tornar um dever. Agora, como fazer? Fazendo escândalo? Agredindo aquela criatura? Esta é a questão. A gente tem que estar muito, mas muito atento por causa disso. E é aí que Emmanuel, então, vem chamando a nossa atenção. Não quer dizer não criticar, mas como se critica? Mas da crítica à queixa há uma distância enorme. E é aí que entra, então, a fala de Tiago aqui. Porque a queixa é uma doença, a queixa é um vício. Gente, olhem em volta, vocês sabem, eu conheço um monte de gente assim. Você estende um lençol branquinho no varal.
A criatura pessimista, ela vê a mosca pequenininha que pousou no meio do lençol. Ela não vai dizer como o lençol está bem lavado, como o lençol está limpo. Olha, ainda ficou a mosquinha ali. Às vezes ainda ficou aquele cocô de mosca ali, um negócio menor ainda. Então são as criaturas acostumadas, acomodadas, viciadas na queixa. É delas que Tiago fala. Não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eita, mas o que ele quer dizer com isso? Está lá no capítulo 5 da sua epístola, no versículo 9. O que ele quer dizer com isso, gente? Quer dizer então que a gente não pode reclamar? Está vendo a coisa acontecer errada no centro? Não vai reclamar? Está vendo que a criatura não cumpriu a parte dela na tarefa? Não vai reclamar? Calma, não é isso. Uma coisa é crítica, outra coisa é queixa. E mesmo a crítica precisa ser construtiva, precisa ser aquela que desperta. E aí, pensando no uso das palavras, os queixosos crônicos, aqueles que se viciam na queixa, são realmente como criaturas doentes. Adoeceram uma faculdade tão importante, que é o dom da palavra, que é a capacidade de comunicar. E os queixosos são assim mesmo. Eles falam mal de tudo, eles reclamam de tudo. Daqueles que você pergunta, ei, como é que você tá? Eu tô indo mais ou menos, podia ser melhor, né? Então sempre vai procurar o lado negativo, porque se podia ser melhor, não está vendo o lado positivo. Então é importantíssimo, é necessário que a gente se avalie. E Emmanuel ainda vai fazer uns paralelos que eu acho ótimo. Vou trazer para vocês poderem observar comigo, porque olha só, refletindo sobre isso, vem outras ideias que me ocorrem aqui. Olha que interessante. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem sem necessidade de estender o mal. Mas não é muito bacana? E aí quando eu li aquela primeira vez, eu fiquei imaginando assim, poxa, que coisa esquisita, né? Pegar uma lâmpada e colocar na lixeira. Não. Emmanuel está falando ali, quando a gente acende a lâmpada, a gente permite a melhor visão das coisas. A lâmpada deveria ser para mostrar o caminho, para iluminar a noite, para a gente poder perceber onde está, para agir melhor. E aí você pegar essa luz, que deveria revelar o ambiente num ambiente de escuridão, e colocar só sobre o lixo, só sobre a lixeira, você só vai ver o quê? Material em decomposição, os ratos que vêm comer, os insetos que estão pousando. Quer dizer, acender a luz para olhar só para o lixo, só para o lado negativo, é isso que faz o queixoso. Você pode estar com um monte de coisa boa em volta. Ele pega e vira para a lixeira. Olha só, tem aquele papel sujo, tem aquelas moscas pousando. É assim. E Emmanuel ainda chama atenção para um outro caso. Usar a palavra de forma ácida, de forma acre, é a mesma coisa que pegar lama e colocar sobre feridas. Ah, mas e o outro precisa ouvir? Mas às vezes nós estamos colocando sobre as nossas feridas, criatura. Às vezes nós é que precisamos de um pouco mais de paz, precisamos de um pouco mais de alento, precisamos de um pouco mais de otimismo. E a gente começa a se queixar. Imagina, você, por exemplo, terminou um relacionamento. Aí começa a queixar porque eu estou infeliz, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer. E esquece dos filhos que ficaram, esquece de fazer bem o trabalho que tinha que fazer. Abre os olhos. A lama de que Emmanuel fala ali não é na ferida dos outros, não, é nas nossas. Falar coisas negativas, a queixa crônica, ela é lama sobre as nossas feridas, sobre os nossos erros. A gente tem que ter um cuidado danado com isso. Porque alguém já viu o que acontece quando você pega lama, principalmente lama de esgoto, e põe numa ferida? Você está contaminando com um monte de micro-organismos. Aqui no mundo físico. Imagina ali no mundo da palavra. Você pega palavras ruins, verdadeiras larvas mentais e coloca onde a criatura já é frágil. Olha a questão interessante. As feridas da alma, são as nossas fragilidades. Estão abertas algumas vezes, algumas estão sangrando. Terminou um relacionamento recente, perdeu um emprego recente, e aí você começa a falar da incompetência do governo, da incompetência do próprio indivíduo que perdeu o emprego. Ele vai se sentir pior ainda. Ou a gente vai se sentir pior ainda. E aí Emmanuel faz aquela outra advertência ali. A gente pode mobilizar maravilhas da palavra. Usar a fala para consertar, usar a fala para erguer, para melhorar a situação das pessoas e não para afundar. Porque senão a gente começa a ficar comprometido.
E aí ele diz ali, ó, é possível, é muito possível reajustar o bem. As coisas podem estar erradas. A gente não vai fechar os olhos e dizer assim, não estou vendo nada, não tem nada de errado à minha volta, está tudo maravilhoso. Não está. Então a gente vai olhar o erro. Agora nós vamos reajustar o bem sem expandir o mal, sem espalhar a brasa para tudo quanto é lado. E essa é a questão. Esse é o dado que a gente precisa fazer. Não é omissão. Volta lá na questão da 132. Os bons não podem ser omissos. Mas como é que nós vamos agir se nós nos achamos bons? Com os mesmos métodos dos maus? Eu vou fazer igualzinho aquele que está violando os meus direitos, eu vou violar os direitos dos outros para poder reclamar, para poder protestar contra a violação do meu direito? De jeito nenhum, né? E aí é interessante porque assim, o Emmanuel então vai desdobrando essa mensagem a respeito da palavra, do uso do verbo, de como nós nos comunicamos. Vamos transformar num sentido mais amplo apenas, não na palavra falada, mas como nós nos comunicamos, né? Quando Emmanuel escreveu esse livro, a forma, ou as duas formas mais frequentes da palavra circular, ela é a palavra falada e a palavra escrita. Estão aí os livros para mostrar, né? 400 e tantos livros só do Chico Xavier. Mas hoje nós temos muitas outras formas da palavra chegar às outras pessoas. Estamos aqui nós, conversando, vocês aí desse lado da tela, eu do lado de cá, falando, desde o momento que eu gravei esse vídeo, a gente vai estar conversando sobre esse assunto. Então a palavra chega. Chega, no caso aqui a palavra falada, chega, mas vocês viram aí um monte de notinha de rodapé, os alertas, os comentários, a capa do livro, são outras formas de comunicação. E aí volta então Emmanuel, lá na conclusão já da mensagem. A gente vai fazer umas pontuações aqui mais fora de ordem, porque para encaixar no estudo, para que a gente faça a reflexão mesmo, assim, peraí, como é que eu fulano de tal, no caso aqui eu Maurício, você aí fulano de tal, você Beltrana, como nós estamos comunicando. Como nós apresentamos, ou como nós apresentamos o nosso coração. Volta lá naquela frase de Jesus. O que sai pela boca vem do coração. Então, como é que nós estamos apresentando o nosso coração, os nossos sentimentos? Como é que nós estamos revelando o nosso eu espiritual para o mundo em volta de nós? E aí, Emmanuel vai na frase de Tiago. Não vos queixeis uns dos outros. Ah, olha só! A frase de Tiago tem uma chave interessante. Não é nós nos queixarmos da situação. Ele reclama que nós não nos queixemos uns dos outros. Já pensou lá no centro espírita? É claro que você chegar, o centro está todo sujo, ninguém gosta. A situação está errada. Mas você fica assim, foi fulano, era dia da Beltrana, fazer a faxina e ela não veio. Olha só que descuidada, que displicente. Aí eu estou me queixando da fulana. Eu não estou reclamando que o centro não está limpo. Quando a gente coloca assim, olha, precisa fazer isso aqui melhor. Até isso tem que ser bem colocado, né? Cuidado para nós não personalizarmos a queixa. Tiago fala de não reclamar ou não nos queixarmos uns dos outros. Mas por que, Maurício? Aí Emmanuel esclarece. Emmanuel esclarece para a gente. Ele finaliza essa mensagem dizendo o seguinte: nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Então, peraí. O problema da queixa não é eu me queixar da situação. Não é eu reclamar de que a coisa não está funcionando, de que a reunião não está andando, de que o centro não foi aberto, de que o prefeito não tapa os buracos da rua. Isso tem que ser feito. As ruas não podem ter buraco, a gente paga impostos, o centro tem que funcionar, a reunião tem que estar acontecendo de forma organizada. O problema aqui é quando nós nos queixamos uns dos outros. A gente aponta dedinho assim, ó. Ai, como a gente gosta de apontar dedinho, né? Como a gente gosta de ficar pá, foi fulano, olha erro da Beltrana, é isso, aquilo, outro. Por quê? Porque quando a gente aponta o dedo para os outros, a gente desvia os olhos dos outros das nossas falhas. Tem essa primeira questão. E aí Emmanuel já chama a atenção. Peraí, no lugar dele, no lugar dela, como é que nós agiríamos? Será que nós não faríamos pior? E aí isso vem exatamente para a gente parar e pensar, respira fundo aí agora e pensa. Será que eu não estou me queixando da fulana? Será que eu não estou me queixando do Beltrano? Para que as pessoas olhem para eles e não olhem para as minhas falhas? Porque de vez em quando a gente se acomoda na queixa, fica no vício da queixa paralisante, aquela que a gente só se queixa, só reclama e não faz nada. Por exemplo,
Você sabe que vai passando o tempo, nossos corpinhos têm prazo de validade. Então, aqueles de nós que já passamos aí dos 60, precisamos ficar bastante atentos. Né? Sim, naturalmente vai começar a funcionar mal uma articulação aqui, vai funcionar uma outra aqui, o fígado já não vai processar tanta gordura do mesmo jeito, a gente vai começar a ter dificuldades orgânicas. Isso é reconhecido. Aí você, ai, mas esse meu fígado, ai, mas esse meu ombro. E, bom, coma menos gordura, o fígado vai reclamar menos. Faça algum tipo de exercício, procura aí ajuda para fazer uma fisioterapia, fortaleça a musculatura, que aí o seu ombro, o seu joelho, o meu então, faz creque-croque toda hora. Mas, porque a gente está buscando uma outra maneira de abordar a vida, ele está bem tranquilo ultimamente. Tenho ficado bem tranquilo, até porque a gente costuma brincar, uma amiga que disse, e eu vi isso certa vez no meme, a gente quando passa dos 60, a gente não envelhece, a gente fica crocante. O joelho faz creque, o cotovelo faz croque, o pescoço faz croque-croque, e é isso que acontece. Mas, se eu ficar me queixando cronicamente, até do meu corpo, ele vai melhorar? Adianta toda vez que eu ligar para minha amiga, que eu ligar para minha namorada e dizer assim, ai, esse joelho tá me matando. Ela vai ficar aí chateada, enjoada de ficar tanto ouvido falar. Vai ouvir mais do meu joelho do que das outras coisas que eu faço. Ah, porque esse meu ombro que eu não consigo levantar a mão. Para de reclamar, vai mudar. A gente falar mal do ombro, falar mal do joelho, falar mal do fígado, vai fazer eles ficarem sãos? Não, então muda de atitude. Não adianta ser nas palavras. E aí, com relação aos outros, é mais grave ainda, não é? É mais sério ainda. Então, muitas vezes nós nos queixamos dos outros para esconder a nossa. E aí que entra a questão do julgamento. Não é um julgamento no tribunal, não, gente. É um julgamento na nossa consciência. Que nós temos feito das nossas palavras, essa queixa crônica, esse vício em se queixar, faz comprometimento da nossa saúde mental até, da nossa saúde espiritual, não é só da física, não. Apesar do que, quando eu começo a falar, de novo, reino das palavras, né? Quando eu começo a falar negativamente do meu corpo, quando eu começo a reclamar de, mas eu tô velho, eu tô doente, eu tô desmemoriado, aí que vai ficar mais desmemoriado, mais velho, mais doente ainda. Então tá ficando desmemoriado? Pega um monte de palavra cruzada e vai fazer. Já é uma ajuda. Procure alguma atividade que seja instigante, procure ler mais. Ah, mas eu não consigo. Leia um parágrafo e tente entender aquele parágrafo, depois vá adiante. Então são esses exercícios para a gente poder entender o seguinte, olha, se eu falo mal do outro, eu enveneno a relação. Se eu falo mal do meu corpo, eu enveneno o meu corpo. Então vamos usar as palavras, vamos transitar no reino das palavras de forma otimista. E é esse o próximo passo, é aí que Emmanuel desenvolve. Naquele primeiro momento ele alerta de que falar ou se queixar é pegar e olhar, botar a lanterna, né? Vamos usar o dia de hoje, botar o holofote só sobre a lixeira, aí a gente só vai ver porcaria, só vai ver coisa suja. Tinha que virar o holofote para outras coisas, né? De repente você tem uma mesa do banquete. Lá na saída, no cantinho do salão tem a lixeira. Aí o povo bota o holofote na lixeira, em vez de botar na mesa do banquete. Ora essa. E aí é a questão. Vamos usar as palavras para gerar luz. Vamos usar as palavras para semear o bem. As nossas fazem isso. Quantas pessoas você já elogiou hoje? Quantas criaturas você já teve oportunidade de apontar o lado positivo? Ah, mas não tem tanto lado positivo assim. Como é que eu vou ficar igual Poliana? Não, peraí, olha só. Na historinha lá da Poliana, tem o jogo do contente, não é isso que fazia com o pai dela? Ela ficava sempre procurando o lado bom das coisas. Mas Emmanuel vai nos propor coisa muito parecida aqui. Olha que coisa interessante. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos de censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Só nesse parágrafo, Emmanuel já vai dando para a gente um monte de possibilidades de falar o bem. Falar o bem diante de coisas negativas, diante do mal. Olha só que coisa interessante, semear a esperança
perante os caídos, não é o que aparece logo ali? Aos que desfaleceram na luta. Pois é, pensa nisso. O indivíduo chega assim, ai, a minha vida está muito difícil, o meu cachorro está doente, a minha mulher está querendo ir embora de casa, os meus filhos estão ficando reprovados na escola. Aí a gente diz para ele assim, mas é mesmo, a minha também está uma droga. Pronto, juntamos duas coisas negativas. Mas se você pensa assim, olha, tenha calma, você já não superou outras coisas? Olha para o seu passado, será que nunca teve momentos de dificuldades? A pessoa pode até dizer assim, como este não. Então vamos olhar pequenos momentos de dificuldade. Você superou os pequenos? Superei. Pois é, se você superou os pequenos, junta forças. Se você juntar tudo que você aprendeu para superar os pequenos momentos difíceis, vai superar esse grande agora. E aí a gente semeia esperança aos que desfaleceram na luta. Outra coisa importante, a pessoa está lá furiosa, né? Tá brava. Aí em vez de a gente acalmar, tranquilizar, a gente bota mais lenha na fogueira. É isso mesmo, essa pessoa precisa ser apedrejada, precisa ser recriminada, tem que parar na cadeia. Aí a gente, não que um criminoso não tenha que responder perante a lei. Mas, quando o ódio começa a fermentar, adianta você jogar gasolina no fogo? Não adianta. Aí Emmanuel nos sugere o seguinte, você não vai falar para a pessoa assim, não, ele te fez mal, ame. Assim, puxa vida, mas olha, eu me sinto tão bem amando as pessoas que eu já posso amar. A gente não tem que direcionar para amar o adversário. Uma hora vai se chegar lá, mas a gente pode e deve direcionar para amar alguém. Aí Emmanuel diz, destacar a excelência do amor. Olha que coisa interessante. Outra coisa legal, a perspectiva da fé ali, aquelas criaturas que estão desalentadas, né? Às vezes chegam ao centro espírita, já passaram por um monte de outras igrejas e religiões e templos, e aí chegam no centro espírita sem fé. Mas por que Deus está fazendo isso comigo? Eu acho que Deus não existe, Deus me esqueceu. Tem um monte que vai no atendimento fraterno dizer que Deus esqueceu dele. Não é verdade? Quando a gente vai estudando, quando essas pessoas vão falando, quando elas vão apresentando as causas das suas dores, a gente pensa assim, é isso não, cara pálida, na verdade foi tu que esqueceu de Deus, né? Esqueceste de Deus e aí agora tá precisando voltar para Ele. Na maioria das vezes é isso. Então vamos lá, vamos louvar a perspectiva da fé. Um pouquinho mais de fé, não é fé mística, é uma confiança. Peraí, a gente não está sozinho, eu não estou sozinho na caminhada, tem outras pessoas, com certeza tem outras pessoas que me amam, e a gente vê isso até na reunião mediúnica. Quantas vezes se comunica um espírito sofredor, bravo, reclamando, e aí a gente encontra ali um amigo espiritual que veio trazendo. E quando a gente alerta a respeito disso, o espírito, mas não é mesmo? Eu nem tinha percebido. E às vezes não percebe mesmo não, porque o espírito está tão elevado e o outro tão atrasado que ele não sente a vibração, é guiado, é conduzido quase que involuntariamente. Mas está sendo assistido, está sendo amparado. E quando nós falamos ao espírito sofredor que ele chegou na reunião, conduzido por alguém e por alguém que o ama, isso costuma dar uma boa desarmada, mesmo que ele não esteja vendo, mesmo que ele não esteja percebendo. E aí outra coisa interessante, quando alguém cai, não tem a história da mulher adúltera lá do Evangelho? Ela cometeu um erro. Era um erro. Adultério é um erro. Ninguém vai dizer que violar os laços de afeto numa relação é bom. Não é bom. Trair não é bom. Mas o que aconteceu com a multidão? Todo mundo só ficou vendo esse erro e estava todo mundo querendo jogar pedra. Então aqui Emmanuel vai chamar a atenção para outra coisa. Tem alguma coisa positiva aí? Dá para a gente destacar algum valor que essa pessoa que está cheia de erros já alcançou? Às vezes a pessoa é muito errada, mas com seu pet ela é carinhosa. Adora levar lambida do cachorro. Levar lambida do cachorro. Adora que o gato suba no ombro, suba na cabeça quando está assistindo televisão. Mas briga com todo mundo. Não quer chegar, parece um cactus. Anda dando espinhada nos outros. Mas quando está com um bichinho, então destaca esse lado positivo. É isso que Emmanuel chama a atenção ali. Apontar as qualidades. Principalmente daquelas criaturas que parecem caídas no desvalimento, né? Que só tem negativo, só tem coisa ruim acontecendo, só tem vícios, só tem erros. Aí diz, não, mas isso aqui você já faz bem feito, não é? De vez em quando, e eu costumo conversar com os meus alunos, gente, nós somos bons em muitas coisas. Uma delas pode ser o nosso ganha-pão, pode ser a nossa carreira, a nossa profissão. As outras a gente faz por hobby. O que a gente não pode é transformar na nossa carreira, no nosso ganha-pão, uma coisa que a gente é péssimo. Uma coisa que a gente vai fazer infeliz pelos 40 anos que tiver que trabalhar. Então é a mesma coisa ali, olha, você é péssimo em matemática, não vai ser engenheiro, por favor.
Ah, mas eu gosto tanto de escrever poesia. Pronto, vai fazer outro curso, vai fazer outra carreira e você possa trabalhar as palavras desse jeito e ser útil às pessoas. Então é destacar os lados positivos. Muitas vezes ocorreu uma catástrofe, ocorreu uma queda e a gente só pensa assim, nossa, é muito... É a chance de ajudar. O que eu já posso fazer? Ah, desmoronou. Então vamos lá, vamos ajudar. Mas eu não posso reconstruir a casa inteira. Ajuda com alguns tijolos. Essa é a proposta do Emmanuel. Então é sempre o convite a reconstruir onde a destruição estava vigente. Onde as coisas estavam ali caminhando de forma negativa, onde as coisas pareciam terríveis, a gente chega com a fala e chega com a atitude mais positivas possíveis. Ah, como faz diferença uma atitude positiva diante de uma situação negativa. Como isso é libertador, principalmente para aqueles que estão se sentindo esmagados pelas próprias imperfeições, pelos próprios erros. Mas de vez em quando, e aí vamos pensar na questão da fala, né? Aqui Emmanuel nos chama a refletir, aqui e aqui, nos chama a refletir sobre como nós falamos, sobre como nós nos expressamos sobre algumas situações. Quando é possível levar a fala positiva e os outros vão ter ouvidos de ouvir, porque precisa ter ouvidos de ouvir, né? Olhos de ver, para poder assimilar essa comunicação positiva, às vezes as pessoas não querem, às vezes a maioria não quer. É aquela velha história que você vê muito nas redes sociais, né? O comportamento gadificado, gadificado de gado. Um faz e os outros todos vão fazendo igual. Um joga pedra na vidraça, os outros todos jogam pedra também. Então essa coisa de massa, essa coisa em que o mal parece se agigantar, ela é uma questão complicada. E aí Emmanuel chama para a gente pensar assim, para e pensa. Tá ruim? Tá cheio de coisa acontecendo? Vamos procurar um lado melhor. Vamos ver um lado melhor. Mas às vezes a gente não consegue falar. Às vezes a gente, não pode, porque se eu falar, se eu chegar assim, olha, eu vou chegar lá naquela comunidade onde o tráfico impera, onde tem guerra todos os dias e vou implantar um centro de evangelização das crianças e vou resgatar todas as crianças das garras dos traficantes. É louvável, é maravilhoso que seja assim. Nem o Estado consegue. Então o que pode acontecer com a gente, quando a gente é minoria no bem, a nossa fala nos expõe e a retaliação vem. Ah, então eu vou me intimidar, eu vou me acovardar. Não, olha lá a questão 932 de novo. Nós não vamos nos acovardar, mas nós vamos ter o cuidado de fazer de forma segura. E aí às vezes não dá para falar, mas dá para fazer pequenas ações. Emmanuel chama a nossa atenção da seguinte maneira, quando os obstáculos são muitos, quando o mal parece estar cercando a gente de todos os lados. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E aí vem a advertência. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Então, às vezes, olha só que coisa interessante, não dá para falar. Então a gente cala, ora, mas oração também pressupõe ação. A gente também é convidado a agir, a se mobilizar, a pôr mãos à obra devagarinho, suavemente. Eu não posso mudar minha rua inteira, fazer com que todos os vizinhos coloquem o lixo na lixeira ou naquele cesto mais alto para os cachorrinhos não irem lá estripar o lixo, fazer aquela sujeira pela rua toda. Mas eu posso fazer isso na minha casa. Aí o outro que está lá fazendo errado, na pior das hipóteses, ele vai ficar constrangido de ver a casa dele suja e a nossa limpa. Aí pode até ser que, speed porco, né, jogue a sujeira na nossa casa. Mas aí a gente vai lá calmamente, limpa, ou então fica vigilante para ver. Porque de vez em quando é bom dar aquelas sacadas no muro, assim, né, o vizinho vem para jogar o lixo no lado do nosso. Aí a gente está assim, oi, fulano de tal. O indivíduo toma aquele susto, né? É bom a gente ficar vigilante nisso de vez em quando. E aí é interessante a gente perceber o que Emmanuel fala ali. Fazer silêncio e orar, mas orar agindo. Orar fazendo o que é necessário, porque de vez em quando, como as coisas são complicadas. E mesmo que não dê para fazer uma grande ação, não tem a história que Jesus diz, né? O que sai da nossa boca vem do nosso coração, vem dos nossos pensamentos. Então, se a gente ainda não consegue fazer o bem, todo o bem que precisa, que a gente pense todo o bem que é possível.
porque essa que vai fazer grande diferença. E aí Emmanuel chama atenção exatamente para isso. Olha só. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Às vezes não dá para você fazer grandes ações transformadoras, mas o simples pensar já cria uma psicosfera que abranda os outros. A gente não faz ideia. Todo mundo quer ir no centro tomar passe. Mas passe é uma energia que é transportada pela força do pensamento de quem recebe. Por isso que aquela criatura, quando ela vai na cabine do passe, ela senta lá, põe a mão assim e fica, agora eu vou receber o passe. Aí é que ela atrai para si as energias que ela já foi envolvida nelas lá no salão do centro durante a palestra. Sabia disso? Muitas e muitas vezes, enquanto a palestra está acontecendo, por isso que é tão importante os que estão em tratamento espiritual participarem das reuniões de palestra, dos estudos, antes de ir lá para a cabine tomar o passe. E aí as pessoas já estão sendo envolvidas ali na palestra pelos fluidos benfazejos. Mas como elas não acreditam que aquilo ali já é suficiente, elas têm que ir lá na cabine. Aí na hora que elas sentam na cabine, põem a mão assim e acreditam que vão receber, elas recebem mesmo, porque elas já estavam envolvidas naqueles fluidos. Elas já tinham sintonizado, nem tinham percebido, mas elas já tinham sintonizado com aqueles fluidos. Então a recomendação do Emmanuel ali, coisas pequeninas, né? A sementinha que a gente joga na terra floresce e dá frutos. Da mesma forma, uma gotinha de sedativo, sabe aquela xilocaínazinha que você bota numa dor, ou então numa pequena cirurgia que vai fazer que você usa só a superficial? Então é exatamente aí. É nesse momento que a gente começa a perceber assim, pequenas ações no bem, no final das contas vão dar grandes resultados. Vão promover grandes realizações. O problema é que, no reino das palavras, a gente não pode ficar só nas palavras. Aí vem a outra pergunta. O que nós fazemos após os nossos discursos positivos? O primeiro desafio é, como diz Emmanuel aqui, a gente largar de lado a queixa, largar de lado a fala negativa e fazer a fala do bem. Beleza, é o primeiro passo. Mas e aí? Fiz a fala do bem. Agora eu faço um discurso otimista. E como eu procedo? Há muito tempo a gente já ouve dizer, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E não é que é verdade? A gente que está em movimento espírita já há mais de 3 décadas, há mais de 4 décadas, deixa eu contar aqui sério, né? Há mais de 4 décadas, nós já vimos muitos verdadeiros cometas, né? Aquele palestrante que num determinado momento todo mundo convida, todo mundo quer ouvir, é maravilhoso, é maravilhosa, e de repente some. É porque só tinha o discurso, não tinha prática. Tinha muito, e tem muito ainda até hoje, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, não é? Então essa é a outra observação que a gente traz aqui. Como tem sido a nossa fala? Pais e educadores, como nós temos agido? A gente tem que ter um cuidado danado sobre isso, não é só no centro espírita não. Mas no centro espírita isso é grave, porque tem muita gente que quer assumir posições, assumir atividades, dirigir reuniões, e não tem o gabarito moral para isso. Não tem o trabalho realizado, só quer ficar no discurso. É muito bonito você subir a tribuna e falar de amor, mas é quando volta para casa não ama nem um cachorro. Alguma coisa está errada nesse trem. Então é importante, mas muito importante, que a gente seja eu faço o que eu falo e não faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Porque de vez em quando acontece isso. Tem até uma história muito interessante, e eu ouvi a Maíse Braga contando algumas vezes já nas suas palestras, né, de um palestrante que era muito brilhante, que encantava muito, que várias vezes assomava a tribuna, e na casa espírita, onde ele mais falava, tinha lá no fundo um senhorzinho muito humilde, da época que chegava com um chapéu, tirava o chapéu, sentava lá atrás, aquela roupinha bem simples, assistia a palestra, ficava encantado com a palestra. E passou um tempo, o palestrante brilhante desencarnou e não estava lá nas melhores situações. Por quê? Porque ele era um faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E aí, pedindo socorro, pedindo ajuda, não é que vem um ser luminoso, que vem uma criatura iluminada e o abraça. E quando ele se depara, era o senhorzinho, era aquele mocinho que sentava lá no fundo, já idoso, que tirava o chapéu para assistir a palestra, botava o chapéuzinho aqui assim no peito. Aí ele, mas como? Eu me lembro de você, você sentava lá no fundo, não fazia nada, não falava nada. Não, enquanto você falava do que nós deveríamos fazer para alcançar a felicidade, fazer o bem, eu pegava tudo aquilo e fazia o máximo que eu podia.
Então eu vivi aquilo que você falou da tribuna, mas você não viveu, meu irmão. E aí ele teve que se permitir socorrer por aquele que antes ele imaginava que estava lá instruindo, que estava lá educando. Então a gente tem que estar bastante, olhão vivo para isso. Para que as nossas atitudes, para que o nosso falar seja congruente com o nosso viver. Porque tem muita gente que tem muito discurso, mas não tem vivência. E aí que vem a questão. Pais e educadores, como é que nós falamos? A gente volta lá naquela primeira mensagem do pai que criticou o filho de forma bruta, violenta e destruiu a vida e a mente da criança. Primeiro passo, como nós falamos? E aí, hoje em dia, tem ótimos materiais sobre a tal da comunicação não violenta, né? Comunicação não agressiva. Tomar um cuidado danado com esses modismos, porque de vez em quando o pessoal também, aqueles aproveitam. Então eu não posso levantar a voz, eu não posso gritar, eu não posso repreender. Aí você cria um capeta dentro de casa que não tem freios. E a sociedade é que vai ter que botar freio nele. Eu já vi isso acontecer várias vezes, de pais e mães que tinham essa situação. Não, nós adotamos esse critério de não elevar a voz. Também era muito um faço que eu falo, não faço que eu faço, né? Mas os filhos eram verdadeiros demônios, dentro de casa e na casa dos outros, o que era pior. Eu conheci duas que chegaram tarde da noite para visitar uma mãe recente, operada ainda, né? Tinha chegado do hospital da maternidade, e enquanto as criaturinhas, aquelas criaturinhas desse tamanho, assim, capetinhas, elas não fizeram a outra tirar a roupa e mostrar a cicatriz da cirurgia, elas não sossegaram. Falta de desconfiômetro delas e dos pais, né? Então, a gente tem que pôr freios. Como nós falamos? Nós usamos a nossa fala com firmeza. Até para bebês. É muito engraçado que se você fala para um bebê assim, não faz isso, o bebê ignora completamente. Mas se a gente dá aquela cantada assim, não... Sabe que dá uma atenção melhor? Chama, atrai o bebê para nós. Bebê que está engatinhando, que você não quer que enfie o dedo na tomada, tenta cantar o não, em vez de ficar só dizendo sim. Vai ver que dá um resultado. Então, a primeira pergunta é como nós falamos. A segunda, que é mais importante ainda, como nós agimos. Não dá para você ir para o seu filho adolescente assim, você não pode beber e a cerveja está aqui na sua mão. Você não pode fumar e o cigarro está aqui no vão dos dedos. Não vai dar certo. Respeite as outras pessoas. E a gente xinga o motorista do carro do lado que deu uma fechada na gente. Cuidado! Os filhos observam muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala, hein, gente? É muito importante que o nosso viver seja congruente com o nosso falar. Aí a gente volta aqui no Emmanuel. No reino das palavras, que as nossas palavras sejam combustível das nossas ações. Esse é o grande alerta. Esse é o grande alerta. Porque de vez em quando, a queixa, que é um vício, fica para trás, as palavras começam a edificar, mas a ação fica ainda aquém do desejável. Pensa sobre isso. Vamos pensar em que nós podemos fazer já na nossa casa espírita, no nosso lar, com os nossos parentes, de ações com boas palavras. Boas palavras com ações. Uma coisa ligada à outra, uma coisa conectada com a outra, porque sem boas ações a gente não consegue promover evolução. Mas as palavras expressam as boas intenções. Jesus não disse que está vindo do coração, que está vindo do pensamento, é verdade, mas é o seu pensamento e o seu coração que tem que mobilizar isso aqui, as mãos, os pés, para a gente poder fazer a transformação, porque só ficar desejando, eu quero tanto a paz mundial, isso não é concurso de Miss. Se a gente quer a paz mundial, a gente tem que começar a fazer a paz na nossa vizinhança, na nossa casa. Não é concurso de Miss que vai lá e dizer eu quero a paz mundial. E faz o que para isso? Ajuda de que maneira para isso acontecer? Então, que o nosso falar seja luz. E voltando, já que Jesus falava sobre o nosso falar, que ele seja sim, sim, não, não. A hora que a gente tiver que dizer não também que diga, mas diga um não com mais afeto, diga um não com mais amor, diga um não com mais paciência. Porque é a partir das palavras e a partir dos atos que as palavras desencadeiam, pensem nisso. Só palavras não bastam. Elas têm que ser desencadeadoras de ações. Então, se nós queremos que a nossa reunião flua bem, sejamos exemplos de trabalhadores nela.
chegar na hora sempre, manter o silêncio sempre, fazer a preparação adequada para a reunião sempre, em vez de ficar se queixando e reclamando dos outros. Porque vai ser exatamente assim. Nós vamos construir, por um lado, no reino das palavras, porque elas são a materialização dos nossos sentimentos e do nosso pensamento. Voltando a Jesus, o que sai da nossa boca vem do nosso coração, vem dos nossos pensamentos. Mas que o que sai da nossa boca mobilize as nossas mãos, os nossos corpos, para nós sermos transformadores do mundo em que nós vivemos. Aí sim, com palavras luminosas, que apontem os holofotes para os melhores lados da vida, como Emmanuel sugeriu para nós aqui num dos slides que nós lemos. E ações luminosas. Ações que mostrem não grandes saltos evolutivos. Nossa, fulano entrou para o centro espírita e virou santa. Nunca. Não acredite nisso. A transformação é paulatina. Um amigo muito querido lá do Centro Espírita Paulo de Tarso dizia que era como se fosse escada da espessura de uma folhinha de papel. Cada dia a gente sobe um degrau. Mas a gente pode, com folhinha de papel em folhinha de papel, fazer uma grande pilha e chegar lá em cima. Então vá subindo aí os seus degraus de folhinha de papel. Vamos subindo os nossos degraus de folhinha de papel, porque nós vamos dessa maneira construir para o mundo em que nós vivemos o discurso da paz, a vivência da paz. E com o discurso e a vivência da paz, a construção da felicidade que nós almejamos. Muita paz para todos. Vivamos o nosso discurso de paz e amor. Muito obrigado pela sua atenção.